Olá, graça e paz, tudo bem com vocês, irmãos? Que tristeza que está acontecendo lá na terra de Israel, né? A palavra Hamas no hebraico significa violência. Presta atenção nas primeiras palavras, você vai ouvir ele falando Hamas 3 vezes no início. Hamas é violência. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת. E isso está, na verdade, em toda a Bíblia, mais especificamente em Abacuque, porque o profeta Abacuque é um profeta de 3 capítulos, e esse profeta, ele é muito interessante porque ele leva você para Daniel capítulo 8. E Daniel capítulo 8 te leva para todo o livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 8 faz uma conexão com o 7 e com o 9, e isso é uma extensão para os capítulos 10, 11 e 12. Em Daniel 11 e 12 está explicando o capítulo 8. E ao explicar o capítulo 8, explica porções do capítulo 7 e do 2, ou seja, as visões que Daniel teve, todas estão sendo explicadas em Daniel 10, 11 e 12. E quando você vai ler Abacuque, ele te dá um zoom no profeta Daniel, te revelando coisas incríveis, ao ponto de Deus revelar o mundo tecnológico no profeta Abacuque. Eu vou mostrar isso para vocês no final do vídeo. Mas por que Hamas, então, está fazendo essa violência contra Israel? Israel merece isso? Não merece? Nós devemos orar para Israel? Ou não? Isso que está acontecendo em Israel não é nada comparado ao que vai acontecer. Você já imaginou você vendo vídeos de metade do Israel sendo aprisionado, mulheres sendo forçadas, os inimigos se alegrando e cantando músicas e zombando de Israel? Você já imaginou você vendo isso no celular? Isso vai acontecer. Isso está profetizado em Zacarias 12, em Zacarias 14. E Israel, mesmo tendo o livro o livro da lei, o livro dos profetas, e podendo ler isso em hebraico até mesmo com mais riqueza, eles não ligam. E por causa disso que Deus permite essas coisas acontecer. Israel agora não é uma nação que procura guerra com as pessoas, que quer inimizade. Israel é uma nação que quer viver como as outras nações, tendo um presidente. Ela quer virar uma nação evidente, lógico, entre todas. Ela quer se destacar como as demais se destacam. Ela quer ficar parecida com as demais nações. Ela quer ter poderes tecnológicos. Ela quer fazer negociações, mas ela não quer saber da lei, dos profetas. Ela não quer saber do Deus de Israel. Por um lado, ela não procura guerra, mas por outro lado, Deus permite que nações se coloquem contra ela e façam guerra. Pode ver que enquanto Salomão estava liderando Israel na presença de Deus, todo Israel estava com Deus. Jerusalém passou a ser rainha da terra e foi o único momento na história onde ela reinou sobre todas as nações da terra, onde ela dominou sobre todo mundo e aonde todas as nações da terra iriam até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. E Salomão falava de Deus e da Escritura. O mundo estava sendo evangelizado por Jerusalém, mas quando Salomão começou a pecar, começou a cair, de pouco a pouco o povo foi vendo, o povo foi deixando o conhecimento, foi vendo também que Deus não repreendia naquele momento, parecia que estava tudo bem, e o povo começou a pecar também. Logo houve divisão, e aí a divisão do reino, das duas casas, começaram a brigar umas com as outras, e essa briga vem até hoje. E o que eu quero dizer com isso? Quando Salomão começou a pecar, Deus já começou a levantar inimigos contra Salomão. E depois, Deus dividiu o reino, mas levantava profeta para as duas casas e falava para elas se arrependerem. Falava para elas o que Deus queria que acontecesse e não acontecia. E Deus, dentro desse planejamento, já falava o que iria acontecer no futuro. Ele ia armar um plano onde a vontade dele no final iria prevalecer, mas durante muito tempo a vontade dele foi desobedecida e os profetas falam isso. E a vontade de Deus está sendo desobedecida hoje. Significa que, enquanto tem inimigos contra Israel, é porque Israel não está na vontade do Senhor. Isso está lá no livro da lei. Deus falou que quando Israel obedecesse os mandamentos, Israel seria cabeça e não cauda. Na palavra de Deus, cabeça tem a ver com ancião de respeito. Cauda tem a ver com falso profeta, com pessoas da ralé, de baixo nível. Está em Isaías 9 isso.
Aliás, isso é uma baita de uma revelação no contexto geral de Isaías. Israel hoje é cauda. Lá tem falsos profetas. Israel está semelhante a uma meretriz. Não é a Grande Babilônia, mas ela está parecida com a Grande Babilônia. Se Deus não tivesse promessas para cumprir para Abraão, Isaque e Jacó, para as 12 tribos, Israel seria destruído junto com as demais nações da terra. Então, o que está acontecendo lá não é vontade de Deus. Deus se entristece com isso, mas Deus permite isso acontecer. Porque hoje Israel confia na força do seu braço. Hoje. Israel sempre confiou na força do seu braço. Houve alguns momentos na história em que o rei Davi, o rei Salomão e alguns reis de Judá conseguiram levar Israel para Deus de volta. Mas logo Israel se desviava. E pode ver, lá não tem profetas em Israel. Deus vai enviar profetas para lá. Obviamente que aos olhos das nações, agora, o que Hamas fez, o que a Palestina fez, é contra. Nenhuma nação gosta disso. Tanto é que os Estados Unidos está do lado de Israel. Muitas nações ficaram do lado de Israel. Mas isso não vai ser assim. As nações elas vão ser forçadas a ficarem contra Israel. E Deus mesmo vai fazer isso acontecer, para que Israel aprenda. Ou seja, por um lado, não é vontade de Deus que isso aconteça, mas por outro lado, ele tem que castigar o pecado, porque Deus é justo. Isso que a gente tem que analisar, olhar com precisão. Por exemplo, Israel hoje, agora, não quer saber de Deus e não fala de Deus. Pode ver o presidente de Israel. Ele declarou guerra como resposta. Tudo bem, isso tem que acontecer. A gente não quer que aconteça, mas Israel não pode ficar calado vendo o míssil chegar lá e eles não fazerem nada. Então, por causa que Israel não confia em Deus e despreza a lei, Deus coloca eles no paradoxo. Sabe por quê? Eu vou explicar. Vou ler alguns textos para vocês também, mas eu vou explicar. Porque Israel não pode ficar sem responder esses ataques. Tem que responder. A gente sabe que, pela lógica, eles têm que responder. Pela lógica humana. Porque se eles fossem espirituais e se voltassem verdadeiramente para o Deus de Israel, eles teriam que confiar em Deus. E não contra-atacar com as suas armas, mas confiar em Deus. E mencionar Deus. Chamarem a todos para um arrependimento para o Deus de Israel. Basta Deus dar um terremoto. Ele pode fazer certas pessoas morrerem e outras não. Deus pode fazer com que os inimigos de Israel caiam apenas com um terremoto. Deus não precisa de armas, Deus não precisa dessas coisas. Deus precisa de corações voltados para Ele. E é isso que Ele espera. Só que o presidente de Israel não conduz Israel para Deus. Ele nem menciona Deus. Quando menciona é só para dar uma disfarçada. Pode ver que ele convocou as forças armadas. Eles falaram, os inimigos vão pagar caro pelo que fizeram. Ele fez exatamente o que os inimigos querem. Eles já esperavam o contra-ataque. Eles não atacaram Israel dessa maneira, né, que assim foi sem aviso, sem nada, numa semana de feriado, num dia importante para Israel. Não foi assim do nada, pensando, eles não vão contra-atacar, eles não vão fazer retaliação, eles vão ficar com medo. Não, eles já sabiam. Para que quando Israel promovesse, olha, é planejado, irmãos. Por isso que é um paradoxo. Quando Israel fosse atacado assim, do nada, e é um ataque severo, né? Bombas chegando lá, matando um monte de pessoas. Quando Israel fosse falar da guerra, fosse falar da vingança, eles iriam aproveitar esse momento para tentar conquistar os seus irmãos. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. A palavra Hamas no hebraico significa violência. Presta atenção nas primeiras palavras, você vai ouvir ele falando Hamas 3 vezes no início. Hamas é violência. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת... Irã, Iraque, sabe, todos os que eles puderem, para fazerem guerra contra Israel. Eles estavam arrumando um pretexto para chamar todos contra Israel. Porque, afinal de contas, por mais que eles estejam em briga, eles vivem em briga, né, os filhos de Ismael, xiitas e sunitas, eles têm conflitos.
por mais que eles tenham conflitos, eles têm um inimigo em comum, que é Israel. Então eles aproveitaram essa oportunidade. Pode ver. Nas imagens do YouTube você vai ver eles convocando um jihad contra Israel, todos, querendo conquistar, chamarem todos contra Israel. Ou seja, Israel caiu na armadilha. Entendeu? Agora, se Israel fosse sábio e temesse a Deus, eles iriam falar: nós não vamos responder isso, mas nós vamos deixar para o Deus de Israel responder. Ah, irmãos, aí a história muda. Só que eles não se voltam para Deus. Tanto é que se eles agora vencerem essa guerra, vamos supor que eles derrotem os inimigos e os inimigos saiam envergonhados, que é bem difícil de acontecer. Eles vão nas redes e vão se gloriar das suas armas, do domo de ferro. Eles confiam no Iron Dome. Pode ver. Canais, Israel com a Aline, tem mais de 1 milhão de inscritos. Usa o nome de Jesus para fazer propaganda dos seus vídeos, mas ela não crê em Jesus. Quando vai falar de Israel, se gloria. Não dá a glória para Deus de Israel. Coloca a glória e a confiança num domo de ferro. Aquilo ali vai ser completamente destruído. Israel vai ser envergonhado. E o que vai acontecer ali é muito triste. Porque eles não querem saber de Deus. Deus escolheu eles dentre todos os povos da terra para começar uma história, para convocar as nações. Eles falharam no passado e continuam falhando hoje. Mesmo nós sabendo de tudo isso, nós temos que orar. Orar pela paz em Jerusalém, porque Deus dá prosperidade para quem faz isso e faz sem hipocrisia, com o coração sincero. Nós estamos caminhando para essas profecias que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, Salmo 83. Talvez você conheça, mas vamos olhar. Ó Deus, não te cales, não te imudeças, não fiques inativo, ó Deus. Por quê? Porque você vai perceber que Deus não vai intervir. Ele não vai chacoalhar a terra, fazer alguma coisa para salvar Israel, a não ser quando haja uma necessidade extrema, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias.